Olá! Parabéns por ter adquirido este DVD. Tenho certeza que com ele você vai poder desenvolver-se muito em suas apresentações pessoais e profissionais. Esse curso nasceu de uma observação constante nos melhores apresentadores, oradores, os melhores professores, as suas técnicas, a forma com que trabalham, enfim, como conseguem se destacar, como conseguem prender a atenção das pessoas por tanto tempo. Observei também os melhores livros que falam do assunto, o que até apresentadores, o que atores teatrais falam e utilizam desse tema. Então o que você vai ver agora é o que os melhores palestrantes, os melhores apresentadores usam. É possível sim você ser um grande apresentador. Basta seguir com muita dedicação as 11 dicas de como prender a atenção das pessoas. O olhar. Então vamos lá para a primeira dica, que é o olhar. Esse é o grande momento em que você vai mostrar, vai deixar a primeira impressão para o seu público. É o olhar que transmite a convicção, a confiança, o prazer que você sente ao falar daquele assunto. Então procure olhar para as pessoas. Muita gente procura utilizar aquela técnica de olhar na parede do fundo, olhar na testa das pessoas. Quero lembrar então que essa não era a melhor dica. Essa não é a dica que você precisa levar em consideração, mas sim a de que você tem que olhar no olho das pessoas mesmo. Nem que para isso você precise fixar em um determinado grupo de pessoas, não necessariamente no olho de uma pessoa somente. Então procure ficar andando pela sala com o seu olhar, isso, olhando no olho das pessoas. Nem sempre é necessário ficar olhando só para aquela pessoa que te dá um sinal positivo. É preciso olhar para todos, porque é o seu olhar que mostra que é para aquele grupo de pessoas que você está falando. Quando você olha para as pessoas da frente, você demonstra, olha, é para vocês que eu estou falando. E quando você olha para a pessoa do outro lado, para o outro grupo, você também demonstra inconscientemente isto. É para vocês com quem eu estou falando. Logo, todos passam a prestar atenção em você. Todos entendem que é para cada um deles, cada um que está recebendo pessoalmente aquilo que você está falando. Então, a primeira dica é esta. Olhe no olho das pessoas. No começo pode ser que não seja tão fácil, mas você pode treinar isso em casa, pode treinar isso no dia a dia, olhando no olho das pessoas com quem você fala. Isso é uma técnica, é uma forma de você treinar. Anote a cor do olho das pessoas com quem você conversa no seu dia a dia. Nome, fulano, cor dos olhos, azul, marrom, preto, enfim, não importa. É uma dica, uma técnica para você começar a gravar, a entender que é preciso olhar no olho das pessoas. E logo em seguida, comece a fazer isso em suas apresentações. Entre no palco, entre no ambiente, levante-se olhando para as pessoas e continue fazendo isso durante toda a sua apresentação. A postura corporal. E a segunda dica para você é a postura corporal. Você pode demonstrar uma primeira impressão negativa antes mesmo de abrir a boca. Imagine você, aqueles apresentadores, aqueles palestrantes ou aquela pessoa, enfim, que entra ou aparece para o seu público com uma postura já de derrotado, aquelas pessoas que já começam com o ombro para baixo, a cabeça para baixo e até uma tonalidade da fala para baixo. Essa pessoa já demonstra que é derrotado, não vai passar segurança, confiança nenhuma para o seu público. Então procure aparecer, procure se apresentar com uma postura ereta, com ombros levemente erguidos, os peitos levemente avantajados para frente, cabeça, nada de cabeça para baixo e nem muito para cima, demonstrando arrogância. Uma cabeça equilibrada e olhando para as pessoas, volta a reforçar. É na sua postura corporal que você vai transmitir a primeira confiança, segurança para as pessoas. E outra coisa, os braços. Muitas pessoas perguntam, Mariano, mas o que eu devo fazer com as minhas mãos, com os meus braços? A postura padrão é que seja acima da cintura, acima da linha da cintura, aqui na região, na linha do umbigo. Com as suas mãos, você pode ficar com uma mão sobre a outra, pode trocar, não existe uma lei que diz isto é correto e isso é
é inadequado, mas o que é realmente recomendável é isso, que os seus braços fiquem acima da linha da cintura, as mãos que fiquem à vontade, pousando uma sobre a outra. Sempre que você for tirar, for gesticular, depois, ao final dos gestos, você traz novamente as suas mãos uma para repousar sobre a outra. Ora, você pode descer uma mão mantendo a outra em cima, pode trocar. Algumas pessoas perguntam, Mariano, mas eu posso ficar com uma mão para trás de vez em quando? Sim, pode. O importante é o equilíbrio. Não pode ter excesso e nem falta desse tipo de movimentação, algo que a gente vai ver logo logo quando formos falar de gesticulação. Então, atenção para a sua postura corporal. Homem, os pés levemente distantes uns dos outros, de 10 a 20 centímetros. E a mulher de 5 a 10 centímetros. O joelho pode ficar levemente erguidos, levemente flexionados. Então, é um cuidado que você deve ter para não ficar totalmente duro ali, sem muita flexibilidade de joelhos. Fique à vontade. E tanto o homem quanto a mulher, é importante demonstrar essa tranquilidade no seu movimento. Falei do ombro, que deve ficar levemente erguidos, cabeça de uma forma inclinada que fique na altura das pessoas, sem demonstrar arrogância e sem demonstrar excesso de humildade, como eu estou fazendo agora. Então, essa foi a segunda dica, que é a postura corporal. A gesticulação. A próxima dica é a gesticulação. Muitas pessoas, como eu havia falado, ficam na dúvida o que fazer enquanto apresentam, o que fazer com as mãos, o que fazer com os braços. Então, a dica é que a gesticulação não deve faltar e nem sobrar. A falta da gesticulação deixa uma apresentação monótona, uma apresentação muito sem graça, vamos falar assim. E o excesso dela tira a atenção das pessoas. Se eu começar então a gesticular em excesso, as pessoas passam a prestar atenção no movimento das minhas mãos e esquecem o conteúdo do que eu estou apresentando. Então a dica é: faça gesticulação tranquila, gesticulações leves, sem excesso. A gesticulação não é recomendável que seja feito abaixo da cintura ou acima da linha da cabeça, que já se torna um excesso. Então procure manter aqui a gesticulação, nesse ângulo. Se tiver que apontar alguém ou alguma coisa, prefira apontar as mãos abertas com a palma da mão para cima, dessa forma, ao invés de apontar com um dedo só. Inclusive, na própria Disney, se você pedir informação para alguém, jamais alguém vai apresentar, vai indicar algum lugar para você apontando com o dedo indicador. Todos irão sempre apontar com as mãos abertas ou no máximo com 2, 3 dedos, apontando sempre com a palma da mão para cima, o que indica uma forma elegante de indicar, de apresentar alguma coisa. Então, uma dica, um teste, uma técnica que você pode treinar em casa para melhorar a sua gesticulação é fazer esse exercício aqui, ó. Você gira um pulso sobre o outro e com a palma da mão para cima, vai treinando, vai afastando as mãos. E aí algumas pessoas perguntam: Genilson, mas o que significa essa gesticulação? Gente, a novidade é essa: nada. Não significa nada, mas o objetivo dela é justamente manter a atenção das pessoas. Que todos estarão olhando para você. Se você estiver sem gesticular, se tornará monótono. E quando você mexe os braços, então, você estimula as pessoas, você estimula o olhar das pessoas para que prestem atenção para o que você está fazendo. Essa é a dica sobre gesticulação. Gesticule de uma forma equilibrada. Eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo para prender a atenção das pessoas. A movimentação. Eis agora uma dica muito importante para você. Dica esta, inclusive, que um determinado autor chamado Stephen Farr, que escreveu um livro chamado Teaching as Leadership, um autor americano, ele havia feito uma pesquisa sobre o que faziam os professores que conseguiam prender a atenção das pessoas. O que faziam os professores que despertavam nos alunos uma vontade imensa de aprender, de prestar atenção. E uma das dicas principais que ele dá, inclusive, é sobre a movimentação. Gente, é importante que você se movimente durante a sua apresentação. Nessa dica do autor, ele dizia que esses melhores professores circulavam pela sala.
E sempre por onde eles passavam, os alunos passavam a prestar atenção no que estava sendo falado. Se estivessem distraídos, eles voltavam a atenção no assunto, voltavam a atenção no professor. Olha, pode ter certeza que o mesmo acontece em todas as apresentações. Se você vai para um determinado lugar, todas as pessoas daquele lugar mais próximo de onde você está indo passarão a ficar mais próximos de você. Então, a dica sobre movimentação é a seguinte: primeiro, movimente-se. Segundo, toda movimentação tem que ter um objetivo. Você não faz uma movimentação por acaso. Algumas pessoas ficam jogando a perna para lá, a perna para cá, e para onde ela vai, é para lá que eu vou. E não é bem assim que funciona. Se você quer dar um passo, pense, eu vou dar esse passo para cá, por quê? Esse porquê tem que ficar bem claro em sua mente. Por exemplo, você está com um palco, em cima de um palco, ou em um ambiente que você tem um espaço de 5 a 10 metros para você se movimentar, por exemplo. E você está bem no centro. Na realidade, você começou a falar, você começou a se apresentar pelo centro. Logo, é possível que as pessoas que estão nas extremidades comecem a ficar distraídos. Mesmo estando na frente, do lado, lá no fundo, comece a ficar distraídos. É então quando você prefere se movimentar conscientemente para o lado esquerdo e vai até próximo àquela pessoa do lado esquerdo que está mais na extremidade. Quando você chega perto daquela pessoa, você demonstra para ela que é para ela que você está falando, você desperta ela e todas as pessoas que estão naquela extremidade. E atenção, quando você vai para uma extremidade, quando você vai para uma lateral, existe uma tendência das pessoas que estão na outra lateral ficarem dispersos. Exato, até porque estão longe de você. Imaginam que você não está dando atenção para eles. E aí é onde eu volto lá naquela dica que eu falei, que foi o olhar. Então, quando você está numa determinada extremidade, numa determinada lateral, é importante que você olhe para outra extremidade. Se você está do lado esquerdo, você pode estar olhando para a lateral direita, olha lá para o fundo, na diagonal. Lembre, você sempre vai olhar para as pessoas que estão mais longe de você, para aquele lado que você imagina que as pessoas estão ficando mais dispersos. Então você movimenta para um lado, olha para o outro. Algumas pessoas já me perguntaram: Genilson, mas enquanto eu estou de um determinado lado, eu posso olhar para essas pessoas? Sim, deve. Você olha para essas pessoas de próximo, mais próximas também. Mas não perca de vista as pessoas que estão mais distantes, porque são elas que pensam, são elas que vão pensar que estão se sentindo mais solitárias, com menos atenção, menos privilegiada. E aí, quando você então foi para um lado, é hora de ir para o outro lado, para dizer: olha, agora a minha atenção é para vocês. E ao mesmo tempo, volte o olhar lá para outra lateral ou para outra diagonal. É muito importante que você possa atender através da sua presença, através da sua movimentação e também através do seu olhar. Na movimentação, a dica também é que, enquanto você estiver caminhando para uma determinada extremidade, cuidado para não ficar muito tempo de costas para a outra lateral. Você pode estar andando, dar 2 passos, 3, 4, 5 passos e levemente dê uma virada para as pessoas que estão ficando para trás, dê alguns passos lentamente novamente e vire tudo com uma leveza, para não ficar aquela movimentação mecanizada, algo como, para vocês, não é essa a intenção. Tudo tem que ser feito com uma ligação, com uma continuidade leve. E aí as pessoas nem percebem que você estava virando, porque você não perde de vista todas essas pessoas. A dica é esta então: movimente-se, porque a sua movimentação dispersa, ou melhor, mantém a atenção das pessoas que estão dispersas. Use isso em seu favor para prender a atenção das pessoas. E atenção para a próxima dica?